Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, bem-vindos à nossa segunda parte da aula 1 de Engenharia de Software. A gente vai fazer agora uma pequena introdução à disciplina, né? E o objetivo dessa aula é basicamente vocês falarem para mim o seguinte: se vocês ouvirem a seguinte frase, todo software deve ser construído usando o mesmo processo de desenvolvimento, os mesmos princípios de projeto e os mesmos mecanismos de garantia de qualidade. Essa frase, ela é verdadeira ou não? Tá? Então, vocês vão ver que até o final da aula a gente vai conseguir saber se sempre eu tenho que aplicar as técnicas, por exemplo, de desenvolvimento ágil, né, que é um negócio que está bem alto agora, que todo mundo está usando pelo menos um pouco. Então, sempre você deve utilizar esses mesmos processos. Todo projeto que eu vou fazer tem que seguir os princípios, os mecanismos e os processos de desenvolvimento do desenvolvimento ágil, por exemplo. Então, vamos ver um pouquinho aqui, que até o final da aula a gente vai conseguir responder essa pergunta, tá? Muito bem. Então, falando um pouquinho aqui, né, do início da engenharia de software, construir software, principalmente software quando eles são grandes e complexos, né, que é o caso de basicamente todo sistema moderno hoje que vocês utilizam são grandes blocos de software feitos por grandes empresas, né, não é algo trivial. E quando a gente fala em sistema de software, software moderno, só para a gente ter uma ideia, né, o mecanismo de busca, né, o search engine do Google, ele tem basicamente 120 mil linhas de código, né. O Google inteiro ele tem aí cerca de, se não me engano, alguns milhões de linhas de código. Não lembro o número ao certo aqui agora, mas são alguns milhões, tá? O WhatsApp, que é um software relativamente simples, né, de envio de mensagens, ele tem cerca de 30 mil linhas de código. Então, desenvolver esse tipo de sistema é complexo, né? Não é fácil. Principalmente se isso for feito em equipe, como é o caso da maioria dos sistemas que são feitos hoje, né? Você não tem um único desenvolvedor por trás, você tem às vezes várias equipes, cada uma trabalhando uma parte do código. Imagina o que isso poderia virar se você não tivesse uma metodologia, algum padrão de desenvolvimento, né? Cada parte do código ia ter a característica, vamos falar, pessoal do programador, ia ser feito de uma maneira, as variáveis e os métodos, cada um tem um tipo de nome, um tipo de nomenclatura. Seria terrível dar manutenção desse tipo de software, né? Ou acrescentar linhas de código, funcionalidades num código dessa forma. Muito bem. Então, pensando exatamente nesse tipo de sistema, né, nesses sistemas modernos aí com esse alto grau de complexidade, que existe uma área da computação que é chamada de engenharia de software, que é basicamente o quê? Aplicar técnicas de engenharia, né, ou abordagens sistemáticas e disciplinadas para a construção do software nas suas diferentes fases, né, seja na fase de desenvolvimento, operação, manutenção ou evolução do software, né, acrescentando novas features. Tudo isso aqui, quem trata é engenharia de software. Apesar do nome, desenvolver software é algo que é diferente da maioria dos produtos de engenharia, né? Porque o software, quando comparado a outros produtos de engenharia, ele tem algumas características que são bem específicas. Por exemplo, muitas vezes ele tem uma maior complexidade, que é relacionado aos produtos de engenharia, como uma ponte, como um automóvel, que já tem formas pré-definidas, né, de fabricação. O software tem que se adaptar ao ambiente, ok? Se é um software, por exemplo, que trata da parte de impostos, taxas, esse tipo de coisa, se uma legislação muda, o software tem que mudar junto, todo mundo já espera que isso seja feito rápido, né? O que não tem, por exemplo, numa ponte. Você não espera que a ponte fique se adaptando ao ambiente, né? É uma estrutura estática. O software tem necessidade de evolução constante com novas funcionalidades, então o software geralmente ele não é feito, principalmente hoje em dia, né, para ser fabricado uma vez e nunca mais ter alteração, né? Então a gente sempre quer, como usuário, ter novas funcionalidades, coisa que agregue ali ao software, ok? O que de novo você não espera de um produto de engenharia, você não espera cada vez que você passar na ponte ter algo novo e alguma coisa diferente lá na ponte, né? E uma outra característica também que é difícil é visualizar o tamanho e esforço para a construção de software, porque apesar de software, né, em questões de linguagem e a forma como você desenvolver é sempre igual, os sistemas em si eles não são exatamente iguais, né? Eles têm cada um sua peculiaridade, até em questão de nível de design, esse tipo de coisa, tá? Então é difícil você visualizar e fazer uma previsão de quanto tempo e quanto trabalho você vai gastar para desenvolver aquele software, tá? Então por conta disso, o software ele é como se fosse uma categoria à parte de produtos dentro da engenharia, né? Mas como lá no início, quando começou, na década de 70, né, a produção de software, como ainda tinha essa ligação com a engenharia tradicional, né,
o software começou a ser desenvolvido da mesma forma. A engenharia tradicional ela segue um processo de desenvolvimento, uma metodologia, que vocês já estudaram, né, chamada processo waterfall. O que é esse processo waterfall, né? Também chamado de processo dirigido por planejamento. É o processo que propõe que você construa o sistema em etapas sequenciais. É como tá mostrado aqui na figura, né? Primeiro você levanta todos os requisitos, depois você faz a análise de todo o sistema, né? O projeto de todo o sistema, codifica tudo isso, né? Faz o teste e implanta. Ou seja, no final você teria um produto aqui acabado, né? Feito todo de uma única vez. É como a gente faz de novo, né? Uma ponte. Você faz o levantamento de requisitos, constrói, testa e depois você deixa para faz a implantação, né? E libera a ponte para uso, tá? Por que o nome é waterfall? Porque isso aqui basicamente, essas etapas sequenciais, elas têm uma forma de uma cascata de água, né? Na qual cada nível vai enchendo o posterior, tá certo? Daí que vem o nome de processo waterfall. Só que esse processo, devido às peculiaridades, a gente acabou de falar do software, né? Sistemas complexos, difíceis de você prever quanto tempo e esforço você vai gastar, ele começou a gerar vários problemas no desenvolvimento de software, né? Atraso, problemas de quando você entregar o software lá no final, depois de um tempo, você já entregar um software que está defasado, porque a gente sabe que a tecnologia ela muda muito rapidamente, né? Então, às vezes você começava a desenvolver um software lá com o processo waterfall, demorava 4 anos para desenvolver, quando você entregava aquele produto, ele já estava totalmente desatualizado, os projetos eram interrompidos no meio, né? Um projeto que ia demorar 4 anos, depois de 2 você via que já não fazia mais sentido, então você tinha interrupção. Porque basicamente, no processo waterfall, você supõe que você tem que levantar todos os requisitos de maneira inicial, né? Tudo que o meu software vai ter, eu tenho que saber lá no início, e não com o uso, né? Às vezes você tem uma funcionalidade, o usuário não gosta, no processo waterfall já está feito, não tem muito o que fazer. Então, no início dos anos 2000, né, surgiram os processos ágeis, né, por meio de uma reunião que alguns engenheiros fizeram e lançaram o Manifesto Ágil. A partir disso, deu início aos processos ágeis de desenvolvimento, no qual o pessoal falou que é melhor você desenvolver software fazendo pequenos implementos de funcionalidade em curtos períodos de tempo, né? Então, aqui tem um exemplo do processo ágil. Você analisa alguns requisitos, né? Desenvolve primeiro os mais fundamentais ou urgentes, vai planejar como é que você vai fazer aquele desenvolvimento, ok? A partir disso, você vai, aqui o que em inglês é design, para a gente é como se fosse desenvolvimento ou projeto, né? No caso aqui desenvolvimento, vai desenvolver aquela funcionalidade, colocar em produção, testar, né? Então fazendo esse ciclo, e depois fazer o deploy para que o usuário possa usar. E isso vai se repetindo ao longo de vários e vários ciclos, né? Num período curto de tempo, geralmente um mês ou até menos, tá? Então você vai desenvolvendo software em períodos de um mês, fazendo todo esse ciclo completo de desenvolvimento, teste e produção, tá bom? A vantagem é que você tem sempre um software atual e se for necessário, por exemplo, mudar alguma implementação que você fez nessa etapa na terceira aqui, não tem problema nenhum. Você consegue fazer isso ao invés de estar o tempo todo, como era no processo waterfall, desenvolvendo algo que ninguém mais vai usar, tá certo? Tudo bem. Então, a partir disso, né, você tem sistemas de todos os tamanhos, na verdade. Né? Você tem alguns sistemas, geralmente projetos pessoais ou pequenos, que são desenvolvidos por um ou dois desenvolvedores, tá? Às vezes projetos pessoais. E você tem os sistemas das grandes corporações de internet, né, como Facebook, Amazon, que aí são desenvolvidos por várias equipes de desenvolvedores. O problema aqui, né, que a gente tem é achar que todo software ele deve ser construído da mesma maneira, né? Você aplicar todas as técnicas que você utiliza lá nas grandes corporações para softwares de um ou dois desenvolvedores ou às vezes sistemas ali que vão ser usados uma, duas vezes só, tá? E às vezes as pessoas acham que por conta dos processos ágeis eles estão sendo bem usados, que eles sempre têm que ser utilizados, tá? Isso é um engano, é um equívoco, isso não é verdade, tá? Para a gente entender um pouquinho melhor disso, a gente pode usar a classificação do Bertrand Meyer, que ele primeiro ele divide os sistemas em 3 tipos, tá? Para a gente poder entender quais são os melhores para você aplicar essas técnicas de desenvolvimento. São sistemas A, que eles chamam de ACUT, tá? Sistema B, Business, e o sistema C, que são os sistemas casuais. Vamos entender o que são cada um deles aqui um pouquinho. Os sistemas A, os sistemas ACUT, são também chamados de sistemas de missão crítica, né? São softwares que
qualquer falha no software ele pode causar um prejuízo imenso, inclusive de vidas humanas. Por exemplo, sistemas para carro autônomo, sistemas de uma usina nuclear, sistemas de avião, o próprio sistema do airbag, né, do carro, sistema de equipamento de UTI e assim por diante. Então, esses sistemas não é permitido ter falha nesse tipo de sistemas, né? Porque se tiver, você pode ter como prejuízo aí um grande desastre, até questão de vidas humanas, igual a gente já falou, tá? Então, o desenvolvimento desses sistemas ele tem que ser feito por meio de um processo rígido, tá? Então, são processos bem definidos, com certificação por organização interna, revisão de código. Então, aqui é aquele tipo de sistema que não pode ter erro, tá? Então, ele tem que ter 100% de confiabilidade. Os sistemas B, que são os sistemas business, são esses sistemas que a gente está acostumado a utilizar, né? Que são as aplicações corporativas aí, finanças, recursos humanos, logística, e os sistemas web de maneira geral. São esses aqui os sistemas que vão mais se beneficiar com a engenharia de software, né? Porque todos esses sistemas aqui, eles utilizam isso que a gente falou, equipes de desenvolvimento, né? São sistemas complexos de serem desenvolvidos. E usando a engenharia de software, você tem basicamente dois benefícios. Você torna mais produtivo o desenvolvimento desses sistemas do tipo B, né? Que são sistemas business. E você garante uma melhor qualidade, né? Aqui a gente pode falar de dois tipos de qualidade, tanto interna, né? Sistemas, vamos falar, um código limpo, fácil de dar manutenção, fácil de evoluir, e qualidades externas também, né? Que são aquelas que o usuário vai ver, com menor quantidade de bugs em produção, menor quantidade de travamentos e assim por diante. E o último tipo de sistemas são os sistemas que a gente chama de casual, né? Ou sistemas tipo C, que são basicamente sistemas pequenos e não críticos, que ainda é possível você ter alguns bugs no sistema sem maiores transtornos, né, que não vai comprometer significativamente o funcionamento. Por exemplo, um script para algum trabalho acadêmico ou os próprios trabalhos que a gente faz são sistemas do tipo C, né? Um programa que vai converter dados uma única vez, então não tem muito problema se tiver um ou dois bugs que não comprometam essa conversão. Sistema para controlar sócios num diretório acadêmico, gerenciar salas disponíveis, são sistemas assim, que se tiver uma falha ou outra não é nada catastrófico, tá? Aqui no sistema C, o maior risco é você tentar aplicar técnicas de desenvolvimento para um sistema que não precisa, né? Seria o que a gente chama de over-engineering, né? Ou, de uma maneira popular, usar uma bala de canhão para matar formiga. Então, para esse tipo de sistema aqui, não importa muito essas questões de qualidade, evolução de software, porque são sistemas, como a gente está falando, que não tem uma alta criticidade. Então aqui, né, a engenharia de software, ela basicamente trata de duas etapas, né, no caso dos sistemas na metodologia ágil, né. Você tem a parte de planejamento, você vai planejar o que você vai desenvolver, e numa segunda etapa você tem o desenvolvimento em si, né, que é a parte de codificação, testes e assim por diante. Isso vai sendo feito de maneira cíclica, porque você vai fazendo isso em etapas, né? Você tem uma primeira etapa, no qual você faz um planejamento e desenvolve aquelas features. Depois volta para a parte de planejamento para planejar o próximo ciclo de desenvolvimento e desenvolve. E assim por diante, tá? Nessa parte de planejamento envolve toda a parte dos processos, né, de desenvolvimento, o levantamento de requisitos e a modelagem de software, que foi tudo que vocês viram na primeira parte da disciplina, né? Engenharia de software, metodologias. E a segunda parte de desenvolvimento vai considerar todos os padrões de projeto, modelos arquiteturais, testes e refactoring, né? Que é basicamente isso aqui que a gente vai ver na nossa disciplina, tá? Então, para a gente atingir nosso objetivo aqui da disciplina, a gente vai abordar as técnicas para gerar um código limpo e extensível, né? Analisar os principais modelos de arquitetura de software, tá? As técnicas de teste automatizado de software, como eu já falei, e apresentar os métodos de refactoring, né? Que é basicamente para reorganizar o seu código, tá bom? Muito bem. Agora aquela pergunta do início da aula, a gente sabe responder, né? Para essa frase, todo software deve ser construído usando o mesmo processo de desenvolvimento, os mesmos princípios de projeto, os mesmos mecanismos de garantia. Verdade? Não. Então você tem que saber analisar que tipo de software que é. A gente viu que, por exemplo, no caso, os sistemas do tipo B, né, que são sistemas business, eles são os que melhor vão aproveitar essas técnicas de desenvolvimento aí da metodologia ágil, tá? E que, por exemplo, sistemas casuais, que são sistemas de projetos pessoais, geralmente sistemas pequenos, eles não têm uma, como eu posso dizer,
eles não são tão afetados assim, são beneficiados, né? A palavra certa seria beneficiados, pela implementação dessas técnicas, você acaba usando muito mais tempo de planejamento do que você poderia estar simplesmente desenvolvendo para um sistema que não vai necessitar, né? São poucos desenvolvedores, tá certo? Então a gente finaliza a aula 1 por aqui, ok? Nessa primeira aula a gente não vai ter exercício, então a gente se encontra na próxima semana, na aula 2 da nossa disciplina de Engenharia de Software, Técnicas de Desenvolvimento. Um abraço e até lá. Tchau, tchau.